o pastor ele não tem emoção, ou ele não tem direito a ter emoções, ou até mesmo que o pastor não é gente, que o pastor é um semideus, o pastor é alguém, é super-homem, e é esse ponto, é essa questão que a gente quer trazer, quer tratar aqui, e esse esclarecimento também. Eu também sou pastor, então eu entendo bem o que o senhor está falando. Vamos ouvir agora também o pastor Isaías, está conosco, é o outro convidado, o pastor Isaías Barbosa, que também, na casa dele, é uma família pastoral, a esposa dele, a Natiele Barbosa, minha amiga, também é pastora, e eu tenho certeza que ele tem muito aí a compartilhar conosco. Pastor Isaías, ele é Master Coach, Master em PNL, ele é escritor e empresário e também é diretor do Instituto Cadma, um instituto aí que tem esse propósito de treinamento e também de fazer mudança aí nas emoções, não é verdade, pastor Isaías? Bom dia. Verdade, bom dia, Rose, bom dia, pastor, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer imenso, uma alegria de poder estar aqui, né, e compartilhar. Já aprendemos muito aí com a fala do nosso querido pastor, que abordou diversos aspectos aí, né, da vida pastoral, e eu posso dizer, né, nessa minha primeira fala, que dentro até do livro que eu escrevi, que é o Ministério Sem Traumas, a minha experiência, né, eu vivi uma experiência muito forte com isso. Eu sou pastor há 26 anos, né, são 26 anos de pastorado, mas de cristão de berço. Então a gente pôde atravessar várias fases do cristianismo, desde aquele cristianismo onde o camarada ia para a igreja, né, com a bicicleta e a Bíblia debaixo do braço, com a esposa no quadro da bicicleta, né, a harpa cristã, e a gente viu a evolução de muitas áreas, a gente viu muita coisa boa acontecendo e muita coisa ruim também acontecendo. E então, nesse contexto, nós passamos por uma experiência, né, de depressão devido ao relacionamento com o ministério, né? E aí, o que eu aprendi com isso? É óbvio que nós vamos compartilhar aqui vários aprendizados, mas o que nós aprendemos com isso foi entender a relação que nós, pastores, muitas das vezes desenvolvemos com o ministério em si. As pessoas, elas entram para o ministério com uma perspectiva diferente daquela que Cristo chamou. Ele diz que no mundo tereis aflições, mas a gente não entra com essa perspectiva. As pessoas entram muitas das vezes com a perspectiva de serem reconhecidos, serem vistos, né? A gente pode dizer assim, no mínimo reconhecido. Mas eu aprendi já na área do coach, da programação neurolinguística, que a expectativa, ela é a mãe da frustração. E acho que é aí que mora, assim, a parte que a gente deve focar bastante. E no livro eu foco muito isso. Da maneira com que você vê o ministério, né, da maneira com que você vê as pessoas, vai dimensionar o tamanho da tua frustração e dos problemas emocionais que você pode enfrentar, tanto pessoal quanto na sua família. Porque é óbvio que o pastor, não estou aqui dizendo que todos, mas a gente faz, e como ser humano, a gente espera o mínimo de gratidão, né? E aí que está o grande problema. Quando a gente fala de fazer a obra do Senhor, é para fazer para Ele. E ponto. Ele é o abençoador, Ele é quem vai te abençoar, Ele é quem vai te recompensar, né? Se vier alguma coisa de alguém, amém. Se não vier, você também não vai se frustrar, porque você não tem expectativa humana, sabe? E no meu caso, por exemplo, a depressão veio porque a gente investe tempo, né? Você investe tempo, trabalha com as pessoas, e de repente você pega uma pessoa que está caminhando com você há 6 anos, no ministério, e essa pessoa de repente resolve se rebelar, rachar sua igreja, e você vê um trabalho de anos desmoronando em dias, né? Então, assim, para mim foi doloroso demais. Eu não tinha ainda o preparo de inteligência emocional, que é algo que eu quero deixar bem claro. Não é porque a gente é pastor, teólogo, conhece Bíblia, que a gente tem preparo de inteligência emocional. São duas coisas
totalmente separadas, tá? Então, por isso que eu falo com as pessoas, quando a gente recebe crítica a respeito do coach, eu digo que o coach é maravilhoso por isso. Ele me deu algo que eu não tinha, que era o preparo de inteligência emocional. Não posso ser hipócrita, né? Então, eu tinha muito conhecimento bíblico, mas, porém, não tinha preparo emocional para passar por determinadas coisas. Então, foi um período muito difícil, graças a Deus, com a ajuda da minha esposa, com a ajuda do Espírito Santo, né? Eu consegui sair desse momento e hoje, graças a Deus, eu me relaciono de uma maneira muito mais leve, muito mais gostosa com a igreja, né? Não tenho mais aquele peso, porque eu aprendi a me relacionar, tá? Então, essa é a minha... Entendi. Então, o senhor está dizendo que na sua vida mesmo, pessoal, o senhor teve problemas mesmo com depressão por causa dessa expectativa. Porque, na verdade, querido ouvinte, deixa eu explicar algo. Sabe, com relação à decepção, nós nos decepcionamos porque criamos expectativas. E é mais ou menos isso que o pastor Isaías está querendo colocar aqui. Nós geramos, às vezes, muita expectativa, colocamos muito a nossa alma, o nosso coração, a nossa dedicação e aguardamos ou criamos uma expectativa de um determinado retorno. E quando isso frustra, né, nós nos decepcionamos. E com a decepção vem aquele abalo emocional. Para conter a decepção ou o nível de decepção, e o pastor Isaías está falando aí de inteligência emocional, nós temos que conter também as nossas expectativas. A expectativa em cima do outro, de achar que o outro vai dar uma resposta, de achar que o outro vai corresponder, né? Então, às vezes, essa decepção gera em nós um abalo emocional. É mais ou menos isso, né, Isaías? Verdade. Exatamente isso aí, porque nós relacionamos, como eu falei, esperando, né? Uma resposta daquele amor, daquele carinho, daquele cuidado, e na verdade a gente sabe que nem Jesus gozou desse privilégio. Tanto deu e não recebeu. E aí está o grande exemplo pelo qual a gente deve seguir. Fazer por amor. Fazer porque você tem uma missão. E hoje, cara, eu tenho uma missão e um propósito de vida. Então, se vai ter ou não ter, para mim, tanto faz, porque eu estou continuando a fazer o que eu tenho que fazer, o que eu amo fazer. Isso traz muito mais prazer nessa relação. Exatamente. Se formos olhar Jesus, então a gente vê o quanto Jesus era equilibrado, né, emocionalmente, o quanto que Jesus lidava muito bem com isso, e o quanto que Jesus mesmo lhe deu, né, soube tratar com relação à traição, com relação à decepção, e às vezes a gente não tem esse preparo. Pastor Davi Antunes, o senhor considera que os pastores recebem esse preparo das suas emoções nos seminários teológicos? Quando a gente fala de pastor, a gente vai falar de um pastor que vai para um seminário teológico para receber esse treinamento. O senhor considera que isso é algo que poderia ser melhorado nos seminários? Sim, doutora. Mais uma vez, um bom dia a todos os nossos ouvintes. E eu quero dizer para vocês que há dois tipos de preparo, o teórico e o prático. Então, tem muitos pastores de hoje, que são pastores auxiliares, que às vezes não passaram pelo seminário, mas estão sendo treinados pelo seu líder que passou pelo seminário. Então, muitas vezes, eles não passam pelo seminário, mas eles têm reuniões semanais, aquele líder passa, dá um curso para eles, e às vezes não deixa ir para um seminário, assim, por algum motivo, tem alguns até que a gente sabe, né? Então, assim, eles não permitem, mas treinam os seus líderes. E aqueles líderes, muitos deles ali entram na obra, já começou lá como obreiro, foi como evangelista, obreiro, foram crescendo, né? E algumas igrejas, outros evangelistas já como pastor. Então, tem esse lado prático. Agora, o seminário, a importância de você porque quando Deus chama uma pessoa, o que está lá em Timóteo? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade e que não tem de que se vergonhar. Quer dizer, o seu testemunho, a sua vida, e que ele não tem que se vergonhar, não é só com testemunho, não. É com conhecimento da palavra. Às vezes eu vejo aí pessoas, né, pastores, etc., que nunca leram a Bíblia.
Pessoas há anos, uma vez eu estava dando um ensinamento em uma determinada igreja, quando eu falei assim, vamos ler Sofonias, uma senhora, tem isso na Bíblia? E ela já há mais de 30 anos na igreja. Então, quer dizer, para você ver como é que está. Então, o meu povo está sendo destruído porque ele faltou o quê? Conhecimento, né? Faltou informação. Jesus mesmo diz, errais por não conhecer as Escrituras. E é nesse tópico que eu digo, tem muitos pastores errando por não conhecer as Escrituras. Pastor Isaías mencionou muito bem quando ele falou que a decepção, muitas vezes, que nós temos no altar, também tem, que você se empenha para ajudar uma pessoa, você pega a pessoa lá de baixo, aquela pessoa se levanta, depois que ela está lá em cima, tchau, vou para a igreja que está na televisão, vou para a igreja que está na rádio, e tu pegou aquela família aí toda ferida, cuidou direitinho, aí quando também, tchau, pastor, isso machuca, porque o pastor é um ser humano. Nós vemos lá no caso de Elias, depois de uma grande obra que Deus fez através dele, contra os profetas de Baal, e estava ele correndo com uma caverna, tá? Passando, mas precisou o quê? Quando ele ali deitando, pedindo a Deus a morte, mas aí ele orou. Meu Deus, eu não aguento mais. Meu Deus, olha a situação que eu estou. Depois de seu nome ser honrado, e agora estou sendo perseguido, e que Deus, né, os olhos, Elias, levanta-te, anda e coma. Então é isso que nós temos que fazer, né? Buscar o Senhor, orar, jejuar e pedir a direção de Deus. Ok. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Antes aí do nosso intervalo, você vai agora ficar com um pouquinho da música aí, na voz do nosso amigo, né, o Bispo João Mendes de Jesus. Fica aí um pouquinho, ouve um pouquinho essa adoração e já a gente volta. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e